Então, boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de exercício nossa. A gente vai continuar hoje o nosso capítulo de momento e colisões, tá? O que eu quero conversar com vocês hoje, na nossa última aula, a gente falou a respeito de... Definimos o que era momento linear, né? Opa, estou só ajustando aqui de novo. Pronto, desculpa, pessoal. Beleza. Então a gente conversou a respeito de momento linear, nós definimos o que era momento linear, aprendemos a lei de conservação do momento e ficou para a nossa próxima aula a continuidade do capítulo, né? Então agora a gente vai retornar ao capítulo 8 do livro do Survey, tá? O volume 1, e a gente vai discutir nessa aula de hoje, eu pretendo que a gente discuta as seções 8.4, 8.5, 8.6 e 8.7. Basicamente, o que a gente vai estudar hoje nessa primeira parte, a gente vai falar sobre colisões, né? Então, a gente vai estudar colisões em uma dimensão e colisões em duas dimensões. E aí nós vamos aprender a caracterizar as colisões de acordo com o que acontece, né? A gente pode defini-la como sendo uma colisão inelástica ou uma colisão elástica, né? E aí a gente vai definir, a gente vai entender melhor o que acontece em cada um dos casos. Quando você tem uma colisão inelástica, você tem uma lei de conservação, e quando você tem uma colisão elástica, você tem também uma outra lei de conservação para se utilizar. Então, a gente vai ver que em cada caso vão ter conservações de variáveis físicas, como momento ou energia, e a gente vai aprender a distinguir cada um. E por uma questão de simplificação, a gente vai começar com uma colisão em uma dimensão, então os objetos só se podem mover em uma única direção, ou para a direita ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo, né? Então eles não se movem num plano, eles se movem em uma linha. Então a gente pode ter só esse tipo de colisão. A gente começa com uma colisão unidimensional e depois a gente começa a estudar colisões em duas dimensões. Quando você tem colisões em duas dimensões, as partículas agora estão em um plano e elas podem colidir dependendo do ângulo com que elas se encontram. Então você vai ter informações adicionais quando você coloca mais dimensões na jogada, tá? Na sequência, eu quero falar sobre centro de massa. O centro de massa, ele nada mais é do que um ponto físico localizado em um objeto onde você pode representá-lo num diagrama de forças. Então, lá no início do nosso semestre, a gente considerava que todo o corpo podia ser representado como uma massa pontual, né? Então, aquela massa pontual, na verdade, estava representando o centro de massa de um objeto. Mas a gente vai falar um pouquinho melhor mais para frente dele. E no final, o que eu pretendo falar com a seção 8.7 é a gente estudar o movimento de um sistema de partículas. Então, às vezes você tem um conjunto grande de partículas, de objetos que estão se movimentando, né? Então, por exemplo, uma revoada de pássaros é um sistema de muitas partículas. E aí você interpreta esse sistema de muitas partículas em um único ponto, que é o centro de massa dele. Mas a gente vai aprender um pouquinho disso no momento certo. Tá? Então, basicamente, são esses 4 tópicos que eu quero discutir hoje com vocês. E assim, a gente encerra o nosso conteúdo programático da nossa disciplina, né? Caso eu perceba que a gente não consegue finalizar hoje esse conteúdo, a gente pode marcar para a próxima quarta-feira, né? No dia 7, a gente pode marcar uma outra aula ao vivo para a gente poder finalizar esse conteúdo. Mas eu acredito que a gente consiga finalizar hoje, tá? Como sempre, eu peço para que todos vocês que tiverem dúvidas, digam no chat, porque abram o microfone e perguntem, né? Porque nem sempre eu vou estar olhando o chat, então, assim, são telas diferentes para mim. E aí, se você abrir, vai ficar bem melhor para mim, tá, pessoal? Ok? Alguém pode dar uma resposta aí no áudio, só para ver se está ouvindo mesmo? Sim, professor. Ah, beleza. Sim, professor. Foi, então tá bom.
Então, pessoal, vamos começar do início, né? Vamos começar falando de colisões. E aí, quando a gente for falar de colisões, nós vamos ver dois casos. Nós vamos ver primeiro as colisões que acontecem em uma dimensão e as colisões que acontecem em duas dimensões. Tudo bem? Perfeito. Então, até semana passada, a gente estava estudando sobre momento linear e a gente usou a lei de conservação do momento para descrever as situações que aconteciam quando dois corpos interagiam entre si. Então, a gente tinha uma situação de contato, né? Então, lembra, a gente tinha uma situação, aquele exemplo do arqueiro, você tinha uma situação antes do arqueiro atirar a flecha e uma situação depois que ele atira a flecha. E aí a gente conseguiu estudar o movimento desse sistema físico usando a lei de conservação de momento. E agora a gente vai ampliar um pouco mais esse conhecimento e, de fato, pegar dois objetos e fazer aquilo que os físicos de partículas mais gostam. Vamos colocar eles para colidir, bater mesmo frontalmente. Mas, de novo, por uma questão de simplificação, a gente vai começar com o caso em uma única dimensão, tá? Então, quando a gente fala o termo colisão, o que ele se refere, né? O termo colisão, ele representa um evento durante o qual as duas partículas se aproximam e interagem por meio de forças. Essas forças, em razão da colisão, elas são assumidas como sendo muito maiores que qualquer força externa que tenha presente no caso. Então, o que a gente está explicando é, por exemplo, você tem dois corpos interagindo entre si, existe uma força de interação entre eles, pode ser, por exemplo, uma força gravitacional para dois corpos com massa, ou uma força eletrostática para dois corpos carregados, e essa força é que realmente vai fazer com que eles colidam. No momento da colisão, você tem aí várias situações acontecendo, então a gente vai estudar o que acontece após essa colisão, certo? Bem, essa colisão, pessoal, ela pode acontecer de dois modos, né? Você pode ter o contato físico entre as duas partículas, ou você não necessariamente precisa ter o contato físico. Então, vou colocar aqui a figura para que vocês possam entender melhor o que eu estou falando. Então, aqui a gente tem o caso de dois objetos que estão em contato. E aqui, uma colisão de dois objetos. Peguei o verde para escrever no verde. Muito inteligente da minha parte. Deixa eu pegar o vermelho aqui, que é melhor. Pronto. Deixa eu ajustar aqui. Melhor. Então, aqui, ó, você tem o contato físico entre as partículas. E aqui ocorre uma interação entre elas, mas não temos o contato, né? Mas existe uma colisão. Professor, por que a gente não tem um contato? Bem, observe que aqui você tem um próton, que é uma partícula de carga positiva, e aqui você tem um núcleo do hélio, né? Que também ele está ionizado e ele é positivo. Então, esses dois objetos, a força entre eles é uma força repulsiva, né? Mas mesmo assim você faz com que eles se aproximem. À medida que eles vão se aproximando, um tenta empurrar o outro para longe. E aí você pode ver esse caminho sendo realizado aqui pela essa linha tracejada. Tudo bem? Tem gente entrando aqui. Beleza, então as colisões, só para que fique claro, não necessariamente precisam ter contato físico direto entre eles. Ok. Então tá. Então, quando no primeiro caso em que há uma colisão direta de contato, beleza. Nesse primeiro problema, quando você tem esse contato físico pode acontecer algumas coisas que a gente não espera, né? Por exemplo, eu posso ter essas duas partículas, M1 e M2, elas podem colidir e depois da colisão, pessoal, deixa eu fazer o desenho aqui para ficar melhor. Então, você tem o M1, vou desenhar aqui o M2. Então, eles colidem, né, entre si. Deixa eu
fazer uma linha aqui para a gente entender. Então, tem a força de interação entre eles. E após a colisão, o que pode acontecer? Os dois corpos podem colidir e literalmente grudar um no outro, dependendo de alguns parâmetros da massa e da velocidade com que eles colidem. Podem ficar literalmente pregados um no outro. Ou eles podem se colidir e cada um ir para uma determinada direção, né? Por exemplo, o M1 bate e volta para trás e o M2 bate e volta para trás, né? Então é uma coisa que pode acontecer. Ou, se o M2 for muito maior do que o M1, o M2 bate na partícula M1 e leva ela embora junto. É igual, por exemplo, uma carreta batendo num carro pequeno. A carreta vai levando o carro pequeno embora. Então você tem esse tipo de colisão. Esse tipo de colisão a gente caracteriza como sendo uma colisão inelástica, tá? Então a gente tem o que a gente chama de colisão inelástica. Então, quando você tem dois corpos que colidem e aderem um ao outro após a colisão, a gente chama essa colisão de colisão perfeitamente inelástica. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês, se a gente tem dois veículos e eles batem de frente e ficam, né, aglutinados, assim, se juntam mesmo, viram um único corpo, depois da colisão a gente vê que esse bloco, esse conjunto dos dois carros que formou, eles viajam com a mesma velocidade e aí você tem uma colisão inelástica, perfeitamente inelástica. Um outro tipo de colisão que a gente tem é o que a gente chama de colisão elástica. E ela é definida através da medida da energia cinética do sistema que é conservada. Na colisão elástica, o que acontece? As partículas se batem, colidem, e aí cada um vai para o canto. Elas não se aglutinam, né? Não ficam uma coisa só. Então, quando você tem, por exemplo, você joga uma bolinha de ping-pong na parede, ela bate na parede e volta. Então, você tem aí um exemplo de uma colisão elástica. Se fosse uma colisão inelástica, você jogaria a bolinha na parede e ela ficaria cravada na parede. Tudo bem? Sim, tudo bem. Posso continuar? Pode sim, professor. Beleza. Então, vamos lá. Então, a gente vai, para caracterizar, para ficar bem mais simples, então deixa eu escrever aqui para vocês. Então, quando a gente fala de colisão, a gente tem dois tipos. Você tem a inelástica e você tem a elástica. Tudo bem? Na colisão inelástica, você tem dois objetos. Eu vou desenhar aqui maior. Então, você tem antes da colisão, vamos chamar de M1 e M2. E depois da colisão, o que você vai ter é um conjunto em que a soma da massa vai ser M1 e M2. Então aqui, por exemplo, ele pode ter uma velocidade, aqui tem outra. Então aqui ele tem uma velocidade V1, aqui tem uma velocidade V2. E depois da colisão, o sistema viaja com uma certa velocidade V2 linha. Ok? Ou melhor, V2 linha não, VF linha. Deu para entender a diferença da colisão inelástica? O que é uma colisão inelástica? Sim, professor. Já na colisão elástica, pessoal, o que nós temos é o seguinte, né? Nós temos dois objetos. Então, estou desenhando aqui de novo com M1 e M2. Então, esse aqui tem uma velocidade V1, esse aqui tem uma velocidade V2. E depois da colisão, o que você tem é o mesmo conjunto, né? Só que agora, cada um indo para uma velocidade V1 linha, e esse aqui é uma velocidade V2 linha. Então você tem o antes da colisão, então aqui tudo é antes, e aqui é depois. Tudo bem? O microfone tá ruim, professor? Meu microfone tá ruim? Melhorou, pessoal? Tá dando umas chiadas. Deixa eu ver se é interferência. Melhorou aí? Tá normal. Beleza.
Então a gente tem esses dois tipos de colisão. Então a gente vai aprender em cada um como resolver esses problemas, tá bom? A primeira que a gente vai começar a estudar é a colisão inelástica. Então nossa primeira coisa que nós vamos considerar são colisões em uma dimensão, ok? Ou seja, os objetos só podem se mover de acordo com ou ele vai, então deixa eu colocar aqui para ou ele pode se mover ou para a esquerda ou para a direita, tá? Então você só tem essa opção, ou então ele se move dessa forma aqui, ó. Ou para cima ou para baixo. Tá bom? Então, a gente está considerando esse tipo de colisão. Tá? Ele só vai andar numa única direção. A primeira coisa que a gente vai considerar, então, é a colisão inelástica. Então, na colisão inelástica, o que, que nós temos, né? Numa colisão inelástica, você tem... Deixa eu só pegar aqui a figura, para ficar mais claro para vocês. Então, na colisão inelástica, você tem, antes da colisão, cada uma das partículas tem a sua velocidade. Então, a partícula 1 tem uma massa m1 e uma velocidade inicial 1, enquanto que a partícula 2 tem uma massa 2 e uma velocidade inicial 2. Então, essas são as informações que você tem antes da colisão. E depois da colisão, o seu sistema ele vai viajar como se fosse um único. Então, a massa dos dois se junta, né? E eles vão viajar com uma velocidade final. Então, cada um viaja com a mesma velocidade. Isso é o que a gente chama de uma colisão inelástica, ou uma colisão perfeitamente inelástica. Certo? Nesse caso, para a gente poder estudar essa colisão em particular, a única coisa que a gente tem que levar em consideração é a conservação do momento total. Ou seja, o momento total permanece constante. A variação do momento linear desse sistema ela é zero. E o que significa essa variação de momento? Quer dizer que o momento final menos o momento inicial é igual a zero. E quem é o momento final desse sistema? O momento final é o momento linear, é a massa vezes a velocidade. Mas depois da colisão, o nosso sistema se fundiu de modo que a massa dele é a soma das duas partículas. Então vai ser um m1 mais m2 vezes a velocidade com que o sistema viaja. E nesse caso é a velocidade vf. Tudo bem? Menos o momento antes da colisão. Veja que antes da colisão você tem cada uma das partículas. Você tem a partícula 1 e você tem a partícula 2. E associado a cada uma delas você tem o momento 1 e o momento 2. Tudo bem, pessoal? Então antes você vai ter um M1 V1I mais um M2 V2I. E isso é igual a zero. Agora, com essas informações, você consegue encontrar que a velocidade final com que o sistema viaja, ele vai ser dado por M1V1 mais M2V2, tudo isso dividido por M1 mais M2. Então, na colisão inelástica, essa é a única coisa que a gente tem que lembrar, que a velocidade final depois da colisão vai depender das massas de cada uma das partículas e das suas velocidades iniciais antes da colisão. Deu para entender, pessoal? Sim, Deu, professor. Se caso alguém ficar com dúvida, por favor, pode perguntar. Então, se a gente conhece as velocidades iniciais dos dois corpos, a gente pode utilizar essa equação bem simples para determinar a velocidade final, que é comum às duas partículas. Então, os dois vão viajar juntos com aquela velocidade. Tá bom? Esse é o caso de uma colisão
perfeitamente inelástica. A próxima situação que nós temos na sequência é o que a gente chama de uma colisão elástica. Então, na colisão elástica, o que acontece, pessoal? Deixa eu pegar a figura aqui. Hoje eu não me organizei a tempo. Peço desculpas. Então, estou tirando aqui as imagens na hora. Não está aquele arrumadinho como eu gosto. Então, visualmente é mais fácil da gente entender. Então, numa colisão elástica, antes da colisão, o que acontece? As partículas se movem separadamente. Então, cada uma das partículas tem uma velocidade inicial, certo? E depois da colisão, as partículas continuam a se mover separadamente com velocidades distintas, né? Então, a partícula 1 agora viaja com uma velocidade 1 final e a partícula 2 viaja com uma velocidade 2 final. Tudo bem? Aqui ainda continua a válida a lei de conservação do momento. Então, o momento total aqui, ele é conservado. Então, ele continua constante. A variação do momento linear, ela é zero, né? Ou seja, o momento final menos o momento inicial é igual a zero. E aí você vai chegar a uma equação, vou até colocar em vermelho, para que a gente não esqueça dela, mas o que você vai encontrar no final do dia é que M1V1 final mais M2V2 final vai ser igual a M1V1 inicial mais M2V2 inicial. Então veja que nessa equação você tem aqui as informações a respeito das velocidades depois da colisão. Ok? E aqui você tem as velocidades antes da colisão. Mas observem comigo que antes da colisão, normalmente, o que a gente conhece? Né? A gente conhece as massas das partículas e conhece as velocidades com que elas estavam. Né? Você consegue, de certa forma, reconhecer isso. Mas depois da colisão, você sai com duas velocidades que a princípio você não conhece. Então, essa informação aqui, que eu estou circulando, são o que normalmente a gente tenta encontrar, né? São as nossas variáveis. Mas veja que nós temos duas variáveis a serem descobertas, mas nós temos apenas uma única equação. Então veja que nessa condição fica faltando para a gente ainda alguma equação ou alguma informação para que eu possa resolver. No caso anterior, quando a gente resolveu a colisão inelástica, era tranquilo, porque olha só, deixa eu pegar aqui o vermelho de novo, vocês vão entender. Bem, aqui estão as informações iniciais, né? Então aqui são antes da colisão. E a única coisa que eu tenho que descobrir depois da colisão é a velocidade final. Então isso aqui é depois. E aí beleza, porque eu só tenho uma equação e uma única variável a ser descoberta. Então essa equação me permite escrever, tanto é que a gente encontra aqui uma relação. Então essa velocidade final pode ser completamente determinada conhecendo as massas das partículas e as suas velocidades iniciais. Agora, numa colisão elástica, só a conservação do momento linear não é condição suficiente para a gente descobrir. Então a gente precisa de uma informação adicional. E qual é? É que a variação da energia cinética aqui também se conserva. A energia no sistema se conserva. Então você vai ter que a energia cinética final vai ser igual à energia cinética inicial. E aí, pessoal, beleza, porque aí você consegue ter o seguinte, né? A energia cinética do sistema vai ser quem? A energia cinética da primeira partícula, vou colocar aqui inicial, né? Ao quadrado. Opa, aqui é o inicial. Mais a energia cinética da segunda partícula. E a energia cinética final dela vai ser a mesma coisa, né? Meio V1F ao quadrado, meio de M2V2F
ao quadrado. E aqui V2 inicial. E como temos uma conservação da energia cinética, a gente vai ter uma segunda equação que diz o seguinte: meio de M1V1 I ao quadrado mais meio de M2 V2 I ao quadrado é igual a meio de M1 V1F ao quadrado mais meio de M2 V2F ao quadrado. Então veja que agora a gente tem de novo uma segunda equação que envolve informações de antes da colisão. E aqui nós temos informações de depois da colisão. Ok? Tudo bem? Sim, professor. Sim, professor. Tem gente querendo entrar. Beleza. Gente, pessoal que entrou depois, eu estou colocando aqui a lista de frequência no chat, tá? Deixa eu só... Perfeito, pessoal. Então vamos lá. Então agora, o que acontece? Se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisam, tá? Então o que a gente tem? Em resumo, a gente tem o seguinte, né? Deixa eu pegar o branco aqui para escrever. Então a gente tem assim, numa colisão elástica, nós temos uma primeira equação que vem da conservação do momento e ela diz o seguinte, que M1 V1 inicial mais M2 V2 inicial é igual a M1 V1 final mais M2 V2 final. E nós temos também uma segunda equação que é decorrente da conservação da energia cinética, onde a gente tira que fica uma coisa assim, meio de M1 V1 inicial ao quadrado, meio de M2 V2 inicial ao quadrado, igual a meio de M1 V1 final ao quadrado, mais meio de V2 final ao quadrado. Tá bom? Daria para a gente tirar esses meios aqui, né? Sem nenhum problema, e ficaria essa equação. Então veja que normalmente você não conhece nesses problemas quem, né? Quem que você não conhece? Você não conhece as velocidades finais, né? Depois da colisão. E aí, para você encontrar essas duas variáveis, é necessário que você tenha pelo menos duas equações para resolver. Tudo bem? E justamente isso que a gente tem. Agora, a gente pode, tá, reescrever essa segunda equação que eu estou mostrando para vocês, a gente pode melhorar ela, e aí essa demonstração ela é feita no livro, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente, para que vocês possam entender o que eu estou falando, tá bom? Então o que a gente faz? A gente pode pegar essa equação aqui, 2, e melhorar ela. Como que a gente faz isso? Então deixa eu colocar uma nova aba. Eu vou apagar aqui. Então a equação que nós queremos melhorar é essa daqui, ó. M1 V1 inicial ao quadrado, M2 V2 inicial ao quadrado, M1 V1 final ao quadrado, mais M2 V2 final ao quadrado. Eu só tirei os meios da equação. Tudo bem, pessoal? Se alguém não estiver acompanhando, por favor, me avise que eu paro e explico novamente. Posso continuar? Pode, professor. Então, para que vocês possam me acompanhar melhor, a partir de agora eu vou usar duas cores diferentes. A cor laranja, eu vou indicar tudo que é da partícula 1. Então, nós temos M1. Essa cor laranja não ficou legal aqui. Deixa eu pegar um azul. O azul vai ficar melhor. Deixa eu fazer um teste. M1, V1 inicial. Ficou bom para vocês aí, pessoal?
Sim. Então, eu vou pegar esse cara que está aqui e vou jogar para o outro lado. Vai ficar menos M1V1 final ao quadrado. Ok? Igual. E vou usar uma cor vermelha para fazer tudo que tem o M2. Então, aqui vai ficar um M2V2 final ao quadrado. E esse carinha daqui, ó, vem para cá, com sinal de menos. Todo mundo entendeu o que foi que eu fiz? Sim, professor. Beleza. Então, olha só, quando eu faço isso agora, eu posso organizar melhor ainda essa expressão. Ó. Aqui fica assim, ó, M1, aí eu vou deixar V1 inicial ao quadrado menos V1 final ao quadrado. Ok? Igual. E eu vou colocar o M2 em evidência aqui. Ó. V2 final ao quadrado menos V2 inicial ao quadrado. Ok? Aí eu vou fazer uma lembrança bem aqui do lado, para que todo mundo... Quando você tem A ao quadrado menos B ao quadrado, todo mundo lembra que isso aqui é um produto notável? Isso pode ser escrito como sendo 1A mais B vezes 1A menos B? Então, lembrando. Ok? Tem alguém que não lembrou isso? Ó, A vezes A ao quadrado, A vezes menos AB, B vezes A aqui, menos B quadrado. Ó, simplifica, simplifica. A quadrado menos B quadrado. Tudo bem, pessoal? Tudo sim. Sim, professor. Ah, tá. Porque se eu for muito rápido, vocês sempre me avisam. Então, olha que legal isso, né? Porque aqui eu tenho uma situação que parece com o que está aqui do lado. Ó. Aqui e aqui. Ó. Então, agora que a gente já separou o que tem cada um por um lado, eu vou voltar para a cor branca para não ficar muito confuso, tá bom? Então, vai ficar M1. E aqui vai ficar assim, ó, pessoal. Esse cara está fazendo o papel de A e esse cara está fazendo o papel de B. Então, vai ficar V1 inicial mais V1 final, que multiplica V1 inicial menos V1 final. Tudo bem o que foi que eu fiz aqui? Igual. Vou fazer a mesma coisa aqui. Ó. Agora eu vou apagar esse lembrete aqui dos produtos notáveis. Eu não preciso desse pedaço. Então aqui vai ficar a mesma coisa. Ó. Vai ficar um V2 final, só que agora esse aqui faz o papel de A e esse faz o papel de B. Vai ficar mais V2 inicial, que multiplica a V2 final menos V2 inicial. Professor, por que você está fazendo todo esse malabarismo se o senhor já tinha aquelas duas equações? Verdade, eu já tinha aquelas duas. Mas é que aqui ó, aparecem as velocidades ao quadrado. E aí, às vezes é chato trabalhar com isso. Então vamos tentar encontrar uma outra equação que também me traga o mesmo resultado, mas seja mais simples. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Tá bom? Então, pessoal, olha só que legal. Porque quando eu distribuir, quando eu organizar melhor essas expressões, eu posso fazer umas coisas bem interessantes. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. Tá. Deixa eu ver aqui. O que a gente pode fazer? Beleza, vou pegar essa equação aqui e vou copiar ela. Para trabalhar com ela na outra tela. Então vamos copiar ela. Vou apagar aqui e vou trazer ela de novo. Tá bom. Então agora a gente tem essa equação grandona e a gente vai tentar melhorar ela, tá? Então eu vou fazer o seguinte. Vamos
Vamos lembrar o seguinte. Uma das primeiras equações que eu mostrei para vocês foi essa daqui, ó. Deixa eu voltar para o resultado... Não, quero um resultado... Pronto, essa daqui, ó. Essa equação 1. Olha só, dessa equação 1, eu tenho... Vou fazer a mesma ideia, tá? Vou pegar o que tem M1 de um lado e o que não tem, vou pôr para o outro. Então, vou pegar esse termo aqui e vou colocá-lo para cá. E vou pegar esse outro termo e vou levá-lo para lá. Então, aqui vai ficar M1 V1 inicial menos M1 V1 final igual a M2 V2 final menos M2 V2 inicial. E aí eu vou colocar em evidência o M1. Estou colocando em evidência. Professor, é a mesma coisa que você fez com outra equação? É, só que a gente primeiro trabalhou nessa equação aqui, e a gente chegou naquela expressão, e agora a gente trabalhou nessa outra equação. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar ela aqui para gente, para levar ela lá para outra tela. Então copiei. Vou apagar aqui, e vou colar, e vou trazer para cá para vocês. Então veja de onde eu tirei cada um. Essa primeira equação de cima a gente tirou da lei de conservação da energia cinética, e dessa segunda equação a gente tirou da lei de conservação do momento linear. E aí, por que eu fiz isso? Porque, olha só, vou até destacar para vocês aqui, vocês vão identificar. Olha o que está aparecendo aqui. Eu tenho um M1, opa, não peguei o vermelho, né? Então, vai dar para vocês verem. Então, olha, eu tenho um M1 que vai estar multiplicando, ó, todo mundo, mas está multiplicando esse cara. Beleza. Então, eu vou colocar aqui, ó, um M1 que multiplica V1I menos V1F. E isso está multiplicando ainda o outro carinha que está lá, V1I mais V1F. Ok? E isso vai ser igual. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Vou colocar em vermelho para que vocês possam identificar mais fácil. M2, ó, vou fazer esse cara multiplicando aqui, ó. V2F menos V2I, que multiplica o que sobrou, V2F mais V2I. Tudo bem até aqui o que foi que eu fiz, pessoal? Todo mundo está conseguindo acompanhar meu raciocínio? Sim, professor. Beleza. Por que eu destaquei esses dois em vermelho? Porque, olha, se eu olhar para essa equação aqui, ó, estou colocando esses pontos do lado aqui, eu estou te dizendo que a massa da primeira partícula multiplicada por este fator é igual à massa da segunda partícula multiplicada por esse fator. E, coincidentemente, olha, a gente está achando aqui. Então, esse carinha é igual a esse carinha. Como eles Professor, são... com licença. Oi? Eu não sei se é pra mim, mas a sua tela tá preta. Tá preta para vocês aí, pessoal? Aqui tá normal. Normal. Tá normal pra mim. Desculpa, então pra mim. Tenta... Qualquer coisa sai e entra novamente, a gente te dá... Eu te espero rapidinho você, não tem problema não. Voltou? Ela saiu e voltou? Será que a gente pode continuar, pessoal? Bem. Bora sim, professor. Então, beleza. Então, olha, esses dois que estão em vermelho, se a gente olhar para essa equação de cima aqui, vamos ver que são iguais. Então, eu posso literalmente fazer o quê? Simplificá-los. E aí eu vou encontrar uma nova relação. Eu vou encontrar que a V1I mais V1F é igual a V2F mais V2I. Professor, e o que o senhor vai fazer com essas equações agora? Bem, agora a gente pode colocar um resumo e dizer o seguinte, pessoal. Deixa eu juntar aqui, apagar aqui. Agora a gente pode fazer o seguinte. Para uma colisão
elástica, a gente, para estudar essa colisão, a gente tem que usar a seguinte relação. M1V1 I mais M2V2 I é igual a M1V1 F mais M2V2F. Isso veio da conservação do momento linear. E agora a gente pode fazer uso dessa outra equação nova que a gente achou, que é o seguinte, que a velocidade 1 inicial mais a velocidade 1 final é igual à velocidade 2 inicial mais a velocidade 2 final. Então veja que agora você tem duas equações, continuamos tendo duas equações para encontrarmos duas variáveis. Então a gente quer encontrar essa e essa, ó, ela aqui e aqui. Então você tem duas equações para duas variáveis. É um sistema possível e determinado. Normalmente a gente conhece a massa das partículas e conhecemos as suas velocidades iniciais. Eu estou riscando diferente para que vocês possam perceber. Tudo bem? Então, quando a gente vai estudar com uma colisão inelástica, ou perdão, uma colisão elástica, a gente tem que ter sempre em mente essas duas equações. E quando a gente vai estudar uma colisão elástica, inelástica, a gente só tem essa única equação aqui de baixo. Então, essa imagem que está para vocês é a colisão inelástica. Você consegue determinar a velocidade final dela a partir dessa expressão. E para a colisão elástica, você só tem que usar essas duas equações. Tudo bem, pessoal? Acho que sim. Perfeito. Agora, se você quiser, você pode ir mais além ainda, mas aí eu vou deixar essa demonstração para vocês, que é o quê? Usando essas duas equações, usando essa equação e essa equação, você consegue escrever uma resposta final para cada uma, ou seja, a velocidade 1 final é igual a alguma coisa e a velocidade 2 final é igual a alguma coisa. E quais são essas respostas? Bem, a velocidade 1 final, ela depende disso daqui. Deixa eu, mais fácil eu pegar ela aqui, o recorte. Pronto. Deixa eu apagar aqui, não vou precisar disso. E agora eu amplio. Ainda vou fazer mais um truque. Vou tirar esse brancão aqui. Pronto. Então, ó, a velocidade 1 final... Opa, peguei a caneta errada. A velocidade 1 final depende... Não tá legal para ler, né, pessoal? Ou dá para ver? Dá, professor. Se não der, eu escrevo, não tem problema. Se não der, eu escrevo. Deixa eu escrever que é melhor. Eu escrevo que fica melhor. Então, ó, a velocidade 1 final, ela vai depender M1 menos M2 sobre M1 mais M2 V1I mais 2M2 M1 mais M2 V2I. Enquanto que a velocidade 2 final, ela vai ser 2M1 M1 mais M2 V1I mais M2 menos M1 M1 mais M2 V2I. Então veja que as duas velocidades depois da colisão, elas dependem das velocidades iniciais de cada uma das partículas, como a gente pode ver aqui na expressão, olha, aqui tem a velocidade inicial, né? Elas aparecem aqui, e também depende da massa dos objetos. Então você tem uma dependência tanto da massa
quanto das velocidades iniciais. Tudo bem? Professor, como que eu chego nessas duas equações? Você vai ter que resolver esse sistema linear para suas variáveis desconhecidas, que são essas que estão circuladas. E aí eu deixo para vocês tentarem fazer essa demonstração. É só você isolar as equações, substituir na outra, enfim. É aquele probleminha de sistema linear. Tudo bem, pessoal? Dá para tentar, professor. Mas tentem. Tudo bem. Tentem fazer. É uma questão assim, vocês vão levar uma meia hora, 40 minutos, talvez até menos, mas vale a pena vocês tentarem resolver. É só você realmente fazer substituição. Se você acha que fica muito complicado, reescreva essa equação da seguinte forma. Reescreva ela assim, ó. Deixa eu apagar aqui para vocês. Reescreva ela assim, ó. Põe a perdão. Deixa eu colocar na cor branca. Talvez ajude, não sei, né? Mas, enfim. Escreva ela desse jeito, ó. A mais B igual a CX mais DY. Ok? E aqui ficaria... não dá certo. Eu escolhi letras erradas. Chama esse cara daqui... Cadê? Chama esse carinha daqui de X, esse carinha de Y, e aí tenta resolver da melhor maneira. Tudo bem? Eu fui tentar simplificar e ia acabar complicando. O melhor jeito é tentar resolver mesmo, não tem como. Tá bom, pessoal? Tá bom sim, professor. Beleza, então vamos lá. Tudo bem. Então agora, a gente encontrou um resultado muito interessante, que ele diz pra gente como que as velocidades das partículas são depois da colisão, né? Depois da colisão. E aí, se a gente pegar esse resultado, e aí agora eu vou pegar do livro mesmo, para não ter que reescrever de novo. Olha só, vou ampliar bem aqui. Então, esse resultado mostra para a gente como é a velocidade de cada uma delas depois da colisão. E olha que legal, se você considera que a segunda partícula ela está em repouso, né? Ou seja, a velocidade 2 inicial ela é zero. Então, o que você tem na situação da colisão é isso aqui. Você tem um objeto parado, tá? Então, vou colocar aqui um M2. E aí você tem um objeto menor vindo na direção dele, que é o M1. E ele vem com uma velocidade V1 inicial. E esse V2 inicial é zero. Tudo bem? Então, o que acontece depois da colisão? Bem, agora você tem condições de responder. Basta pegar essas condições iniciais e jogar aqui dentro. Então, vamos lá. Então, a velocidade 1 com que a velocidade final com que a partícula 1 vai viajar depois da colisão, ela vai ser dada como? Vai ser um M1 menos M2 sobre M1 mais M2 vezes a velocidade 1i. Então, ela só vai trazer a informação da velocidade inicial da primeira partícula. O segundo termo que aparece, ele vai ter que ser zero, né? Porque esse carinha bem aqui é zero. Tudo bem, gente? Tudo bem, pessoal? Professor, sim. Agora, o outro objeto, ele também vai sair com uma certa velocidade e ela vai ser calculada como? Usando essa expressão. Ele vai ter uma 2m1 sobre m1 mais m2, v1i. Então, depois da colisão, o que a gente tem é isso, né? Você tem o objeto pequeno viajando com essa velocidade, v1f, e o objeto 2 também viajando com essa velocidade nessa direção, v2f. Então, depois da colisão,
o objeto M2 ele vai continuar deslocando para a direita e o primeiro objeto continua deslocando na mesma direção. Veja que não houve uma mudança drástica de direção da primeira partícula. É igual quando você está jogando bilhar, você bate uma bola na outra e depois da tacada a bola branca continua viajando na mesma direção daquela que você acertou. Isso é o que as equações estão dizendo para a gente. Tudo bem, pessoal? Acho que sim. Deu para entender a interpretação da equação aqui? Agora, vamos imaginar uma situação a seguinte. Deixa eu apagar aqui. Vamos imaginar... Eu preciso... Então, vamos imaginar que eu tenho agora... Vou fazer uma situação bem exagerada. Uma partícula bem grandona. Vou chamar um M2. E a nossa outra partícula que colide nela, ela é bem pequenininha. M1. E lá vem ela com uma velocidade 1 inicial. Tudo bem? E a nossa partícula grandona, ela continua parada aqui. Tá bom? Então, estou pegando uma casa bem exagerada. Como será a velocidade de cada um? Então, vamos colocar números, né? Vamos dizer que esse cara aqui pese 1 kg e esse cara aqui pese, sei lá, 100 kg. Estou exagerando mesmo, tá bom? E a velocidade inicial que esse cara vem é de 10 metros por segundo. Então, como que isso vai ser depois da colisão? Deu para entender o que eu estou perguntando agora? O que vocês acham que vai acontecer? Acho que não vai alterar muita coisa não, por causa que o corpo de menor massa, ainda com a velocidade, o corpo de maior massa vai absorver. Quem acha que ele vai ficar grudado? Quem acha que ele vai bater e ricochetear, ele vai voltar? O que vocês acham? Vai grudar. Você acha que vai grudar? Bem, a única forma que vai dizer isso pra gente é a física, né? Então vamos atrás da resposta. Então o que a gente tem de dados iniciais, né? Os dados iniciais que nós temos é o seguinte. A massa 1 é de 1 kg. A velocidade 1 inicial é de 10 metros por segundo. A massa 2 é de 100 kg. E a velocidade 2 inicial é 0. Tudo bem? E aí, se a gente lembrar das equações, eu vou colocar a colinha aqui pra gente. Ó. Então, essa é a nossa cola. Usando essas duas equações, a gente vai conseguir encontrar a velocidade final. Então, a velocidade final da primeira partícula, quanto que vai ser? Bem, ela vai ser 1 menos 100 dividido por 1 mais 100. Tudo bem? Sim. E aqui vai dar V1i. Ok? V1i é de 10 metros por segundo. Então, vamos colocar aqui 10 metros por segundo. Mas, no segundo termo, eu nem preciso escrever, porque, olha só, a velocidade inicial da segunda partícula vale quanto, pessoal? 0. 0. Então, qualquer coisa multiplicado por 0 dá 0. Tudo bem? Então, a velocidade final da primeira partícula vai dar 1 menos 100 dá menos 99 e 1 mais 100 dá 101. Tudo isso multiplicado por 10. Essa divisão aqui, eu posso dizer que isso é aproximadamente 1. Porque 99 e 101 está muito próximo. Se você não quiser, você pode colocar na calculadora. Isso aí vai dar 0,999999 alguma coisa. Tudo bem? Então, a gente pode dizer que é aproximadamente 1. Então, isso aqui vai dar um menos 1, que multiplica 10. A gente está encontrando que a velocidade final da primeira partícula é de menos 10 metros por segundo, aproximadamente. Ou seja, ele vai voltar, o menos é para indicar que ele está no sentido contrário do que ele estava, e praticamente com a mesma velocidade. Então, Gabriel, aquela sua ideia de que ele ia ficar pregado
já caiu por terra. Porque se ele ficasse pregado, a velocidade final dele tinha que ser 0. Concorda? Sim, concordo. Então agora a gente está vendo que ele vai bater no corpo grande e vai voltar. Beleza? Agora vamos ver o que acontece com o corpo maior. O corpo maior ele vai ter uma velocidade 2 final. E aí a gente coloca na equação. Né? Então isso aqui ficaria 2 que multiplica 1 dividido por 1 mais 100. Vezes a velocidade inicial dele, que era de 10. Mas, de novo, como o segundo termo tem a velocidade inicial da segunda partícula e ela é 0, isso aqui vai dar 0. Tudo bem? E aí você vai ter que V2F é 2 dividido por 101 vezes 10. Se você fizer essa continha de 2 dividido por 101, cara, isso vai dar um número muito pequeno. 2 dividido por 101, isso dá aproximadamente, vou colocar aqui aproximadamente, 0,02. Vezes 10, isso dá 0,2 metros por segundo. Então eu posso dizer que ela é praticamente 0, né? O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que depois da colisão, olha só que maluquice. Quando a gente tiver essa situação aqui, em que o corpo pequeno vem a 10 metros por segundo e bate no corpo grande, o que a gente vai ter depois? É isso. Eu vou ter que o corpo pequeno, ele volta Então a gente está vendo que o corpo pequeno volta com uma velocidade 1F de menos 10 metros por segundo, enquanto que o corpo maior ele tem uma velocidade ridícula de 0,2 metros por segundo. Ou ele praticamente nem anda, né? Deu para entender agora as equações? Ficou mais fácil assim com o número? Sim. E, professor, esse tipo de coisa a gente poderia chamar de perfeitamente elástica, seria isso? Ou não? Eu estou errado? Perfeitamente elástica, porque você tem conservação de energia cinética. Tá? Aqui você está desconsiderando as possíveis perdas de energia, por exemplo, por perda de massa, né, por destruição, quando bate, colide. Está imaginando que a massa se conserva, que não tem som, não tem explosão, não tem nada. Está conservando energia. Você só está analisando o movimento em geral. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Então, basicamente, pessoal, isso é o que a gente trabalha com colisões. E aqui a gente está assumindo colisões em uma dimensão. Então, resumidamente, o que a gente tem é isso daqui. Ó. Só para ficar bem claro para todo mundo. Quando você fala de colisões inelástica em uma dimensão, então eu vou destacar porque é em uma dimensão, o que você vai poder encontrar é que a velocidade final do sistema ela é dada por essa expressão. Não tem mais nenhuma outra equação que você possa usar. Tudo bem? Isso é uma colisão inelástica. E na colisão elástica, em uma dimensão, o que você vai ter é aquela equação da conservação do momento linear e aquela outra equação que a gente encontrou, né, das velocidades. Então, com essas duas equações, vocês conseguem achar esse conjunto de equação para achar a velocidade final. Então, quando a gente fala de colisões inelásticas, você tem que basicamente usar essas duas equações que aparecem na imagem em branco para vocês. Certo, pessoal? Professor, certo. Quando for muito teórico, porque acho que eu tenho mais dificuldade, a questão, a gente vai ter que fazer várias movimentações dentro dessas equações aí. As questões, no caso da parte de colisões, tem muita coisa para a gente provar, porque eu senti um pouco de dificuldade na lista passada. Então, normalmente, quando você vai resolver uma equação de colisão, ela normalmente vem uma coisa desse tipo aqui. Ó. Deixa eu colocar um exemplo para você para ficar mais fácil.
É porque uma coisa que vocês têm que entender é que esse quadro que eu estou mostrando, você já não tem que demonstrar mais nada. Isso já são as respostas finais. Então, a partir desse conjunto de equações é que você começa a responder aquilo que você precisa. Então, por exemplo, um típico exemplo de colisões, né? Um típico exercício de colisões seria algo nessa pegada aqui, ó. Então, vamos lá. Um carro de 1.800 quilos parados em um semáforo é atingido na traseira por outro de 900 quilos. Ambos ficam presos, movendo-se ao longo do mesmo caminho do carro que se movia inicialmente. Se estivesse se movendo a 20 metros por segundo antes da colisão, qual seria a velocidade dos carros emaranhados após a colisão? Primeira pergunta: que tipo de colisão é essa? Elástica ou inelástica? Ambos ficam presos, movendo-se ao longo do mesmo caminho do carro. Inelástica. Bem aqui, é inelástica, né? Porque eles falam que os carros ficam o quê? Emaranhados. Tudo bem? Então esse aqui é o caso de colisão inelástica. Beleza, você já identificou isso. Agora, na sequência, você vai colocar os dados. O primeiro carro, eu vou chamar de M1, ele tem 1.800 quilos. E ele diz que ele está parado, então a sua velocidade inicial é 0. O segundo carro, eu vou falar que ele tem massa de 900 quilos. E ele fala que ele está viajando a uma velocidade inicial de 20 metros por segundo antes da colisão. E aí ele quer encontrar qual. Aí ele fala que quando eles batem, eles ficam juntos, ficam grudados e se movem com uma velocidade final. Então é o que você está procurando. Como é uma colisão inelástica, você só tem uma equação para resolver, que é que a velocidade final é m1v1 mais m2v2 dividido por m1 mais m2. Ok? Agora o que você vai ter que fazer? Substituir os dados dentro da equação. Deu para entender? Sim, professor, estou dando para entender sim. Ficou alguma dúvida, pessoal? Se ficou, por favor, podem perguntar. Então, esse é um tipo de equação que envolve colisões inelásticas, tá? Agora vamos ver como seria um exemplo de uma colisão elástica, um problema de colisão elástica. Bem, deixa eu ver se eu acho uma aqui. Tá. Vou pegar essa daqui, ó. Vou pegar só essa parte que dá para mostrar também. Então, vou apagar aqui. Então, ó, esse aqui é um enunciado. Ele fala o seguinte: um bloco de massa M1, 1,6 kg, movendo-se inicialmente para a direita com uma velocidade de 4 metros por segundo, em um trilho horizontal sem atrito, colide com uma mola leve presa a um segundo bloco de massa M2, movendo-se inicialmente para a esquerda com velocidade de 2,5 metros por segundo, como é mostrado na figura. A constante da mola é de 600 newtons por metro. Aí no item A, encontre a velocidade dos dois blocos após a colisão. Veja que aqui você tem uma mola, então você vai ter depois você vai ter uma conservação de energia. Então esse é o caso de uma colisão elástica. Você está vendo que depois os blocos não vão ficar unidos, eles vão, cada um vai para um canto depois da colisão. Então, este é o caso de uma colisão elástica. Ok? Numa colisão elástica, ele pede encontre as velocidades... Professor? Oi? Licença. Por que aquele caso que a gente viu era uma colisão perfeitamente elástica, sendo que acontecia a mesma coisa, os corpos separavam? Em qual caso? Qual seria a diferença? Aquele da massa grande e a massa pequena que você fez as bolinhas. Naquele caso, nesse daqui, deixa eu ver se você está falando esse da bola grandona que eu desenhei.
Isso. Esse A aqui? gente classificou como perfeitamente elástico, mas Mas acontece a mesma coisa que ele é acontece. perfeitamente elástica, porque depois da colisão, cada um viajou, olha, com uma velocidade diferente para cada canto. Sim, sim, é porque você estava falando que o conceito de colisão elástica, normal, também acontece isso, dos dois irem para cantos diferentes. E por que então que esse caso era perfeitamente elástica e não só elástica normal? Ah, tá, não. É porque perfeitamente elástica é só um abuso de linguagem para se referir que há uma conservação de energia. Quando eu falo perfeitamente elástica ou elástica, é a mesma coisa, tá? Ah, tá bom. Pensei que era uma coisa diferente. Não, 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 não. Então aqui, olha, como é uma colisão elástica, a gente vai ter que usar aquelas equações. Aí ele pede: encontre as velocidades dos dois blocos após a colisão. Primeiro a gente tem que colocar os dados. Então, o M1, 1,6 kg. Velocidade 1. Olha para a figura, você vai ver que ela é 4 metros por segundo. Partícula 2, a massa dela é de 2,10 kg. Velocidade 2 inicial, deixa eu colocar o inicial aqui. Ela é de menos 2,5 metros por segundo. E por que aqui a gente tem um sinal de menos? Porque a partícula 2 viaja no sentido contrário. Tudo bem? Ok? Ok. E aí, agora, a gente pode usar essas equações aqui para justamente encontrar a nossa velocidade depois da colisão. E é o que a gente precisa. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então agora a gente vai usar isso. Então, deixa eu primeiro só não ter que copiar, deixa eu pegar essa informação. Tá? E agora eu apago. Então, beleza. Então agora eu posso encontrar o V1F e ele vai ser dado por essa expressão. Então vai ficar 1,6 menos 2,10 dividido por 1,6 mais 2,10 multiplicado pela velocidade inicial, que é 4, mais 2 que multiplica 2,10 dividido por 1,6. Estou só substituindo as equações. Tudo bem? E aí você vai achar o valor da velocidade final da primeira partícula. E a velocidade final da segunda partícula? Você vai seguir o mesmo raciocínio. Quatro mais esse carinha. Opa, aqui só tem que tomar cuidado que aqui é M2 menos M1. Então aqui fica 2,10 menos 1,6 dividido por isso. Tudo bem, gente? Deu para entender o que foi que eu fiz aqui? Eu só substituí nessas equações os dados do problema. Deu para entender a diferença, Gabriel, entre um e outro? Professor, desculpa, eu caí, professor, e eu tô pendurado na janela aqui pegando a internet da minha outra tia. Não, tranquilo. Depois você assiste a parte gravada nesse pedacinho. Esquenta a Eu ainda cabeça. não consegui preencher o formulário, viu, professor? O cigarro tá com problema. Ah, tá. Não, mas tá aqui no chat, ó. É porque eu esqueci a minha matrícula. Então eu vou... Beleza. Mas todo mundo conseguiu entender aí, pessoal? A diferença Sim, entre a parte elástica e a parte inelástica? Gente? Sim, professor, tudo certo. Então, beleza. Eu ia, na sequência, começar a falar de colisões em duas dimensões. Mas eu acho que não vai dar tempo para a gente, porque uma parte de vocês vai ter aula agora de programação, não é isso?
Sim. Então eu Isso, vou... professor, turma 2. Tá, então eu vou fazer uma videoaula desse assunto e vou deixar gravado para vocês também. E aí qualquer coisa na semana que vem a gente marca e tira a dúvida desse pedacinho. Mas eu acredito que com essa aula de hoje, se vocês lerem a parte desse capítulo, vocês vão conseguir entender qual é a diferença de uma dimensão para duas dimensões. É que agora as velocidades de saída, elas vão ter ângulos, né? Então pode ter uma certa direção. Mas aí eu vou fazer uma videoaula mostrando para vocês mais calma. Tudo bem? Tudo bem sim, professor. Então, perfeito, pessoal. Então é isso aí. Aí eu vou fazer uma videoaula sobre colisões em duas dimensões. Vou ver se eu já faço também uma de centro de massa e a outra de movimento de sistema de partículas. E aí eu disponibilizo para vocês até o final de semana. Tá bom? Ou qualquer coisa, na sexta-feira a gente pode se encontrar de novo. É porque sexta-feira é Semana Santa. Vocês querem curtir o feriado de vocês dentro de casa, trancados. Porque não pode sair para rua. Professor, Oi. na sexta-feira o senhor poderia. Claro, é uma semana, é um dia, é um feriado, mas o senhor poderia fazer uma aula para tirar dúvida? Posso. Só para quem for, só para quem quiser, claro. Cara, pra mim não é feriado, pra mim é dia normal, assim. Então, pra mim não tem diferença. Ok, valeu, professor. A gente vê quantos tem interesse, professor, e alguém que não tem, quem tem impedimento, a gente se reúne, a gente Beleza, acerta. mas de qualquer modo a gente deixa a sexta-feira pra tirar a dúvida. Não vou passar a aula pra não prejudicar alguém, tá bom? As aulas eu vou tentar gravar antecipadamente e deixar lá pra todo mundo. Assim eu não prejudico ninguém. Tá bom, gente? Então é isso aí. Sim, eu poderia gravar, professor, essa aula. Aí depois disponibilizar pra gente, caso não dê pra assistir, entendeu? Ah, tá. Tudo pode ser também, a gente vê. A Luana me perguntou a respeito do NAP 2. Eu já vou te responder, Luana. O nosso NAP 2, ele está agendado para acontecer no dia 13, tá? Então vai ser dia 13 até o dia 14. Então vocês vão ter... Opa, acho que eu fiz coisa errada aqui, deixa eu ver. Não, perdão, pessoal, falei data errada para vocês. Eu estou olhando aqui a outra agenda de outra turma. Vacilei aqui. Desculpa. Eu não coloquei o NAP 2 de vocês? Eu não coloquei. Mas eu acho que o nosso NAP 2 ele vai ser... Eu vou ver se eu faço ele na... Caramba, deixa eu ver aqui. O NAP 2 vai ser uma provinha, tá? O NAP 1 vai ser a nota das listas. Eu ainda vou corrigir. Eu vou colocar a data, tá, Luana? Direitinho quando vai ser. Mas vai ser uma prova para vocês receberem e me entregar depois de 24 horas.